Saudações pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião em que vocês estiverem assistindo a este vídeo. Quero agradecer por vocês estarem neste momento se dedicando um tempo aos estudos, apesar da distância que nós sabemos que estamos passando diante deste contexto histórico, no caso, mas quero desejar a vocês um bom estudo, que vocês possam entender um pouco do conteúdo que nós vamos estudar hoje, desde já apresentado de uma forma resumida, de uma forma introdutória ao conteúdo que nós vamos seguir com base no livro didático. Tudo bem com vocês? Eu me chamo José Victor, professor de História, e é uma satisfação poder estar de volta aqui conversando com vocês sobre um tema importante relacionado às grandes navegações que nós estudamos em um caminhão neste momento. Vamos lá, beleza? E é uma satisfação poder estar de volta, dando continuidade ao conteúdo que nós já estamos estudando ao longo deste bimestre. Tudo bom com vocês? Então eu agradeço e avance comigo. Ok? Vamos lá. Primeira parte. Em primeiro lugar, nós estamos estudando acerca das chamadas grandes navegações europeias, em que nós abordamos nos conteúdos anteriores sobre alguns pontos importantes, como por exemplo, a necessidade de alguns europeus, de vários povos europeus, como por exemplo, os espanhóis e os portugueses, em conseguirem encontrar um caminho para as chamadas Índias, certo? Com isso, eles começaram a explorar os oceanos, como por exemplo o chamado Oceano Atlântico, o chamado Oceano Índico, o chamado Oceano Pacífico, certo? No decorrer destas viagens, eles, principalmente os portugueses no caso, eles passaram a fazer ocupações e acordos em diferentes regiões de outros continentes, como por exemplo a África, conteúdo esse que nós estudamos na unidade anterior, e nós percebemos ali uma certa dinâmica em torno dos negócios entre portugueses e africanos. Devemos ressaltar que os europeus e os africanos já realizavam acordos comerciais há muitos séculos, inclusive séculos antes de Cristo, no caso. E, no entanto, os portugueses, por meio das navegações, eles realizaram outras dinâmicas para esses acordos comerciais, como por exemplo a troca de produtos e também alguns dos episódios mais tristes da humanidade, isso é fato, como a chamada escravização, ou seja, tinha um comércio de escravos na África, isso muitos séculos antes de Cristo, por exemplo, desde a chamada Idade Antiga, e posteriormente passou a ter uma nova dinâmica com os portugueses e outros europeus, como uma forma de obter lucro por meio desses tráficos de escravos. Conteúdo esse que nós vamos estudar posteriormente, quando nós adentrarmos na chamada História do Brasil, certo? Então percebam que um conteúdo auxilia no outro. No entanto, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre uma região que os portugueses almejavam chegar para poder estabelecer relações comerciais e, com isso, expandir os seus negócios tanto na Europa como também em outros continentes. E esta região é a Índia, ok? No livro didático de vocês, infelizmente, constam poucas informações sobre os indianos ou sobre a Índia antes da chegada dos portugueses. Então perceba que o nosso livro didático ele faz uma espécie de ponte ou de uma linha entre Europa, África e Índia, ou Ásia, melhor dizendo, porque nós vamos estudar posteriormente sobre a China e a Índia, sobre a China e o Japão, uma perspectiva, uma análise, uma visão portuguesa, uma visão europeia. Então nós passamos a estudar a Índia, a China e o Japão a partir da chegada dos portugueses. Porém, nós devemos ressaltar, nós estamos falando de civilizações milenares, que surgiram, pelo menos no caso da Índia, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo.
assim como também hábitos e costumes, dos quais alguns prevalecem ou permanecem até os dias de hoje. Ok? Então, nesse primeiro momento da aula, nós vamos nos dedicar a entender a origem do povo indiano, a localização, as características, principalmente no que diz respeito ao ponto de vista religioso e também de uma característica que existe até os dias de hoje da divisão da sociedade na Índia, a ocupação da região por outros povos, para em seguida, no segundo momento da aula, nós abordarmos sobre a chegada dos portugueses à região. Tudo bem? Então, avance comigo e vamos por partes, ok? Vamos lá. O primeiro ponto interessante que vocês têm que observar é em relação à origem do povo indiano. Veja bem, o conteúdo do livro didático de vocês aponta que os portugueses chegaram na Índia no ano de 1498 depois de Cristo, por meio de um navegador chamado Vasco da Gama. E aí nós fazemos a ponte com o clube de regatas Vasco da Gama, que existe no Brasil, que alguns de vocês devem torcer ou vão sofrer pelo time. E com a chegada dos portugueses à Índia, houve uma nova dinâmica em relação aos negócios e também ao entendimento daquela região, certo? No entanto, essa população, essa região e tudo mais, passou a ser ocupada há pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 1498 mais 13.000 anos, aproximadamente 4.500 anos nós estamos falando aqui, certo? No caso, o povo indiano, no caso, principalmente, surgiu em uma região localizada próxima ao chamado Rio Indo, certo? E aqui nós temos a obrigação de fazer uma ponte já com a religião predominante na Índia, ok? Chamado hinduísmo, e era conhecida, passou a ser conhecida como chamado período védico, ou período em que você tem os primeiros relatos, registros de uma ocupação de um povo nesta região. Em referência a isso, no caso, são a série de hinos religiosos, conhecido também por Vedas, dividido em 4 partes. E a partir daí você passa a ter um entendimento sobre a origem do povo indiano. Então perceba que aqui no caso nós temos uma ponte com a geografia física, geografia humana e também com a religião, certo? E no caso do Rio Indo, os hinos religiosos e tudo mais, fizeram com que houvesse o surgimento de uma religião chamada hinduísmo, aqui, certo? Que acredita, dentre os vários ensinamentos da religião hindu, nós teríamos que ter uma aula exclusiva sobre o hinduísmo para nós tentarmos entendê-la um pouco. Pode lembrar que é uma religião milenar, no caso, inclusive anterior, mais antiga do que o chamado cristianismo, por exemplo, que acredita em reencarnação, ou nos chamados karmas. Por isso que às vezes as pessoas falam que estão com karma. E não é de calma, é outra história, karma não, ok? Mas de karma no sentido de estar acontecendo alguma coisa, algo que elas não estão entendendo e acreditam estar carregada, por aí vai. No entanto, o entendimento sobre karma, sobre reencarnação para os hindus pode ser diferente, por exemplo, para outras religiões, como por exemplo o espiritismo, certo? Então, no caso aqui, dos vários princípios e também dos vários deuses que existem na religião hindu, mas não estamos falando apenas de um Deus, por exemplo, como na religião cristã, na chamada Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando de uma dinâmica, de um campo bem mais amplo no que diz respeito ao número de deuses relacionados à religião hindu. E no caso, a origem dela faz alusão justamente à região onde surgiu o povo indiano, ok? Porém, nós devemos lembrar que na história existem vários povos, certo? E no caso do povo indiano, você passa também a ter essa ideia de formação de conjunto a partir de uma ocupação também geográfica. E no caso, essa expansão do povo hindu começa quando eles conquistam a chamada Península Indo-Gangética, que é localizada ao norte da Índia. É uma região onde também ocupa
um país hoje chamado Bangladesh, e também a parte de um país que também que existe nos dias de hoje, chamado Paquistão. No momento do intervalo, vocês irão ver a imagem onde aponta no mapa essa região indo-ganjética, que faz uma alusão também ao rio Indo, também a um outro rio chamado Ganges, no caso, e vocês vão perceber aonde está localizado, certo? Sem segredos. Passamos esse primeiro momento, vamos agora dando continuidade. E uma das características da sociedade indiana, e isso se faz presente até hoje, é a chamada divisão por castas. Ou seja, o que significa isso? Praticamente, nós na história, nós estudamos na antiguidade as chamadas sociedades estamentais. Ou seja, se você nascesse em uma família de servos, você seria servo. Se você nascesse em uma família de nobres, você seria sempre nobre. Se você nascesse em uma família de escravos, você seria sempre escravo. No caso, na Índia, essas divisões elas também acontecem de acordo com o nascimento. E o nome que se dá a esta divisão é justamente por castas. Ok? No caso aqui, então, por exemplo, e durante algum tempo, alguns anos atrás, nós tivemos uma novela produzida aqui no Brasil que fez uma alusão a esta divisão por castas, com os chamados Brahmani, os Dalits, em que não são permitidos casamentos entre pessoas de diferentes castas, porque isso pode ser visto por alguns como uma afronta, como um desrespeito, certo? E isso se faz presente até hoje na sociedade indiana. E devemos lembrar, a sociedade indiana ela é ampla, nós temos diferentes crenças, diferentes visões, diferentes interpretações de mundo, ok? Não existe apenas um único povo indiano, mas existem vários povos que ocupam uma região chamada Índia, ok? Assim como também no Brasil. Nós somos brasileiros, mas temos diferentes culturas, crenças, hábitos, times de futebol, por aí vai. E na Índia não era diferente, certo? Avance comigo. No caso, um outro ponto interessante é, junto com a religião hindu, nós também temos um destaque para o budismo. E também existe até hoje, alguns chamam de religião, outros consideram como uma chamada filosofia de vida, mas no caso do budismo, nós também temos como destaque também na Índia, por ser uma das regiões em que você também tem uma grande concentração de budistas, mas ela surgiu graças a este nome chamado, graças a esta pessoa, por meio desta pessoa chamada Siddhartha Gautama, ou chamado Buda, conforme nós podemos observar hoje em algumas imagens, estátuas, às vezes amuletos, chaveiros, em que você tem a imagem de um Buda representado nela, certo? E ele era o chamado príncipe do Nepal. E no caso do budismo, ela também é uma religião que se faz presente, ou filosofia de vida, como você achar melhor definir, que também se faz presente na região da Índia e também com um grande destaque para ela, certo? Nós vamos perceber isso no livro de vocês, quando ele fala dos encontros culturais e religiosos, por meio quando os portugueses também chegaram à região, em que levaram as escrituras e, no caso, o cristianismo. Então, você tem vários encontros de diferentes religiões e como que isso movimentou também a sociedade naquela época. Certo, pessoal? Voltando no que diz respeito a diferentes povos que passaram ou ocuparam a região da Índia, nós temos como destaque alguns, existem vários povos, por favor, pessoal. Mas aqui, no caso, nós podemos destacar outros povos, como no século V, com a presença dos persas, certo? Posteriormente aos persas, nós temos os macedônicos, por meio de Alexandre o Grande, e aqui nós estamos falando da chamada Idade Antiga, ok, pessoal? Nós estamos falando de um período anterior a Cristo, ou seja, mais ou menos 500 a.C., 400, até mais ou menos 300 aqui também, 330 aproximadamente, antes de Cristo, ok? E posteriormente, depois de Cristo, em 712, nós temos a chegada dos muçulmanos, certo? Em que já no ano 622, com Maomé, você tem o início da religião islâmica e a expansão, conforme nós estudamos no ano passado, por exemplo, uma expansão pelo norte da África,
outras regiões do Oriente Médio e também da Ásia, chegando até a Índia, ok? Anos depois, aliás, séculos depois, melhor dizendo, nós temos a ocupação dos turcos mongóis, que foi um outro grande império que surgiu na região da Ásia, onde hoje seria um país chamado Mongólia, porém, por meio de Gengis Khan, seus filhos e netos, você teve a expansão deste império, chegando, por exemplo, até, entre aspas, as portas da Europa. Ocuparam a Turquia, ocuparam a Índia, ocuparam a China, ocuparam partes do Oriente Médio e, por pouco também, não se expandiram em direção à Europa, certo? Em 1398, aproximadamente depois de Cristo, você passa a ter essa ocupação. No entanto, com a chegada dos portugueses, lá no século XV, no caso, nós temos a chegada, enquanto Vasco da Gama, quando Vasco da Gama chegou à Índia, você já tinha uma outra ocupação de um outro povo, mais especificamente os mongóis, ok? Que nós vamos ver na próxima, aliás, melhor dizendo, perdão, foi a emoção, pessoal, desculpa. Nós vamos verificar isso no nosso próximo encontro logo depois do intervalo, certo? Então, só recapitulando, no caso, relembrando, o povo hindu surgiu aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, na região do rio Indo. É conhecido por um período também chamado de Védico, onde você tem os primeiros relatos escritos destes povos. A expansão dos indianos começa quando eles conquistam a península indo-gangética, certo? Norte da Índia, Bangladesh, parte do Paquistão, assim como também a divisão da sociedade por castas. Soma-se a isso a religião hindu, ok? Presente desde aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, e no caso nós fazemos uma ponte com o período Védico, certo? Junto a isso também temos o budismo e algumas das ocupações, como por exemplo os persas, macedônicos, muçulmanos e os turcos ou turco-mongol, no caso, nesse período. No próximo ponto, que vai acontecer logo após o intervalo, nós vamos dar destaque à chegada dos portugueses na região e as consequências tanto para os indianos como também para os portugueses. Aguarde aí, beba uma água, reflita, anote também as suas dúvidas e qualquer coisa eu estou às ordens, ok pessoal? Eu já volto e você também. Retornando, pessoal, ao segundo momento da aula, nós vamos abordar agora sobre a chegada dos portugueses às Índias, certo? Para que nós possamos entender melhor o conteúdo, nós temos que lembrar de um ponto muito importante a respeito dos europeus, que são as chamadas navegações, ou as grandes navegações europeias, lideradas, podemos dizer assim, entre aspas, por Portugal e Espanha, embora outros países como França, Inglaterra e Holanda futuramente também adentrassem nestes mares nunca antes navegados pelos europeus. No entanto, o nosso ponto de vista aqui é português, ou seja, uma análise sobre a chegada dos portugueses à Ásia
por vias marítimas, ou seja, contornando ou navegando, melhor dizendo, o Oceano Atlântico e com isso contornando o continente africano, conforme nós estudamos já anteriormente, chegando à costa africana localizada no Oceano Índico também e posteriormente conhecendo e desbravando o Oceano Pacífico. Só que no caso aqui o nosso foco é a chegada dos portugueses às Índias, ok? E como destaque nós temos o navegador português Vasco da Gama. Vale lembrar que Portugal não chegou do dia para a noite na região das Índias, mas isso levou décadas para que eles conseguissem este feito, esta realização. Devemos lembrar também que um dos propósitos para os portugueses e também outros países ou estados, podemos dizer estados nacionais, chegarem ou melhor dizendo, descobrirem uma outra rota para as Índias se dava pelos interesses comerciais, ou seja, era uma forma de você quebrar, entre aspas, monopólios, em especial das cidades italianas de Gênova e Veneza, que negociavam com os árabes, no caso, e com isso obtinham altos lucros quando revendiam estes produtos na Europa. Portugal e Espanha passam a financiar o Estado português, o Estado espanhol, assim como pessoas particulares, passam a financiar navegadores para que encontrem uma outra rota. No caso, por exemplo, dos espanhóis, em 1492, eles chegaram à América por Cristóvão Colombo, embora ele tenha acreditado que havia chegado às Índias. Mas os portugueses, após várias tentativas, indo por uma outra rota, no caso, contornando o continente da África, conseguiu em 1498 realizar o sonho de chegar às Índias, certo? Em especial com Vasco da Gama, nome este que você conhece ou possui alguma familiaridade graças ao clube de futebol Vasco da Gama que existe no Brasil, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama, que possui no seu escudo um exemplo de uma caravela portuguesa e faz justamente alusão a este personagem importante, considerado heróico para os portugueses. E vale lembrar, no caso, que não foi o Vasco da Gama que chegou sozinho às Índias, mas ele fez todo esse processo graças a estudos e também a sua tripulação, ok? Então vamos lá. No caso aqui, quando o Vasco da Gama chega, no ano de 1498, a região ou a cidade de Calicut, que era a capital da Índia, ele realiza um feito até então antes nunca imaginado por alguns europeus, que seria encontrar uma rota marítima que saísse da Europa pudesse chegar na Índia, ok? Beleza? Com isso, nós podemos perceber que o feito, vamos dizer assim, de Vasco da Gama é retratado nesta imagem, nesta pintura. Isso, detalhe, ele chegou às Índias em 1498. No entanto, esta imagem aqui produzida, essa pintura produzida por Veloso Salgado foi realizada em 1898, ou seja, 400 anos depois deste acontecimento histórico. Então, no caso aqui, você percebe que era uma forma de relembrar, reverenciar, enaltecer, valorizar um, entre aspas, chamado feito ou uma realização ou um sonho português. E se nós formos fazer a leitura desta imagem aqui no caso, nós percebemos que Vasco da Gama está em destaque. Você percebe isso, você faz uma leitura da imagem dando ênfase a ele como o centro, utilizando vestimentas nobres, como por exemplo a cor vermelha, enquanto que os indianos, por exemplo, ou os chamados samorim, são representados de uma forma exótica, de uma forma às sombras, como coadjuvantes. É como se você fosse o rei de uma região, um líder. No entanto, na fotografia realizada por uma pessoa, ao invés de você ter um destaque,
na verdade você era visto como uma pessoa exótica, como uma pessoa diferente, como uma pessoa, às vezes, entre várias aspas, e isso é um desrespeito, de forma inferior, ok? À sombra, à margem, certo? Então veja com atenção nesta imagem, no caso, o destaque que é dado ao navegador Vasco da Gama. Perceba o posicionamento do seu corpo, a ação de sua mão levantada, por exemplo, tudo isso como uma forma de enaltecer a imagem de Vasco da Gama. Porém, para nos ajudar a entender um pouco também, no caso de fazermos apenas um contraste entre a imagem e alguns relatos sobre as navegações envolvendo portugueses, espanhóis, europeus no caso, às vezes nós temos uma ideia heróica, uma ideia romântica. No entanto, nós precisamos estar alertas em perceber que as condições de saúde, de higiene destes navegadores e destas embarcações não eram de grande valia, vamos dizer assim, ou de grande destaque. Então aqui nós temos, por exemplo, a imagem de Vasco da Gama, de uma certa forma, entre aspas, limpa, higiênica. No entanto, este relato, esta interpretação aqui, ela contrasta, ou ela vai ao contrário do que, por exemplo, alguns relatos feitos por pesquisadores e também pessoas que escreviam na época, como, por exemplo, nós vamos ler um texto agora de Fábio Ramos, em que ele aponta o seguinte, ele aponta o seguinte destaque. Pensando nos obstáculos que precisaram ser vencidos para desbravar os mares, nenhum supera as agruras do cotidiano a bordo. Tripulantes e passageiros eram confinados a um ridículo espaço que impedia qualquer tipo de privacidade. Embora oficiais e alguns elementos da alta nobreza tivessem sempre um direito a um espaço extra, espaço que não era tão extra assim, vamos dizer, formando um universo único e peculiar. Os hábitos de higiene eram precários. Proliferaram pelos corpos os insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornando-se em pouco tempo insuportável. Ao que muitos vinham a adoecer do estômago com fortes enjoos. Então perceba que no caso aqui, você não percebe esse relato presente na imagem de Vasco da Gama. Pelo contrário, você percebe um enaltecimento e uma certa curiosidade por parte do Samorim ou por parte também dos indianos. Ok? Beleza? E no caso a palavra Samorim significa Senhor do Mar e era utilizada pelos indianos para se referir ao respectivo governante da região. Ok? Esse é o primeiro ponto, beleza? E no caso nós temos que dar destaque também à forma e às recepções que isso aconteceram, como foi a receptividade aos europeus na Índia e também a forma como os próprios europeus observavam os indianos. E aí, no caso, do ponto de vista cultural, que existe até os dias de hoje, por vezes é comum algumas pessoas se considerarem superiores às outras. Ou seja, digamos que o fato de uma pessoa ter uma tecnologia, como por exemplo o uso do celular, faz com que ela acredite, não são todos os casos, por favor, faz com que ela acredite que ela possa ser superior a uma pessoa que não tenha celular, por exemplo. Ou uma pessoa tem acesso a um produto, seja ele qual for, alimentos, roupas, viagens, oportunidades, enquanto outra pessoa não tem as mesmas condições de ter acesso a estes recursos e, no entanto, uma se considera superior à outra. Porém, devemos lembrar que ninguém é superior do ponto de vista cultural, ok? Do ponto de vista das identidades. Portanto, valorizem as suas identidades, tá bom, pessoal? Se reconheçam, conversem, estudem, valorizem a história da sua família, por exemplo, e lembrando que ninguém é melhor do que ninguém, ok? E no caso, vamos lá, no caso dessa recepção, ela não foi tão amistosa em alguns pontos. Por quê?
Vale lembrar que, no caso, os portugueses, eles não tinham tantos recursos do ponto de vista de fornecer aos indianos, por exemplo. Então, você imagine se você fosse recebido como rei, você recepciona, melhor dizendo, alguns navegadores e acredita que por eles, da parte deles, você será bem homenageado, você será bem presenteado com boas ofertas, com bons produtos, como por exemplo, vamos supor, um ouro ou um produto muito caro. No entanto, segundo os nossos relatos que nós temos, os portugueses, eles de uma certa forma ofenderam os indianos quando levavam produtos que não eram tão valorizados, como produtos que não poderiam, digamos assim, ou que não seriam bem vistos, ou que não eram bem vistos, melhor dizendo, ou não tinham um valor agregado sobre eles, como por exemplo chapéus, bacias, azeite, mel, produtos esses que já existiam na Índia. Então, o que os portugueses levaram, segundo o que nós temos escrito aqui, era um produto que já tinha, era algo que já existia, era algo que não tinha grande valor. E os indianos, de uma certa forma, e podemos dizer até com razão, se sentiram ofendidos. Junto a isso, no caso, vale lembrar que onde os portugueses ocupavam, eles gostariam, de uma certa forma, também junto com os portugueses, junto com a intenção de realizar atividades comerciais, os portugueses tinham o interesse de ocupar as regiões, de expandir o território português, ocupando mesmo. Isso envolve geografia política, geografia humana, certo? Ok? E no caso, claro, não poderia ser menos, não poderia ser menor, a receptividade, de uma certa forma, ocorreu de forma hostil. Ou seja, nós podemos perceber, por exemplo, um relato aqui, escrito por Neil Ferguson, Civilização Ocidente versus Oriente, ou Ocidente e Oriente, no caso, em que ele menciona as consequências desses relatos, ou destes, vamos dizer assim, dessas consequências agressivas entre indianos e portugueses. Vamos lá. Quando o rei de Calicut olhou com desconfiança para os produtos que os portugueses trouxeram de Lisboa, e aí vale destacar, no caso, azeite, bacias, mel, produtos que não somavam. É como se, por exemplo, você trocasse um objeto muito caro por algo que não teria valor, como, por exemplo, sei lá, para aquele momento, uma caixa de papelão. Um exemplo bem hipotético, assim, vamos dizer. Ok? Quando o rei de Calicut olhou com desconfiança para os produtos que os portugueses trouxeram de Lisboa, Vasco da Gama capturou 16 pescadores como reféns. Daí você já percebe a ação de violência. Em sua viagem à Índia, liderando 15 navios, ele bombardeou Calicut e mutilou terrivelmente a população dos navios capturados. Conta-se que, em outra ocasião, ele trancou os passageiros a bordo de um navio com destino à cidade de Meca, no caso, e aí vamos fazer uma ponte com a presença dos muçulmanos na Índia, certo? A partir de 712 depois de Cristo, e Meca é uma cidade sagrada para os muçulmanos, e ele incendiou este navio. Claro que isso é apenas um relato a partir de estudos históricos realizados a partir de fontes, realizados por este historiador Neil Ferguson, mas isso demonstra a violência que havia na região, ou seja, por vezes nós temos a ideia de que a história, em alguns pontos, ela acontece de forma harmoniosa, de forma romântica, porém, para o bem ou para o mal, como diria um professor meu, nós também temos casos de violência, de pressão, de mortes, do uso da força, e muitas vezes de forma desproporcional, para que nós possamos, ou para que o ser humano consiga ter os seus interesses atendidos. Então estejam atentos a essa parte da história também, certo? Em meio às hostilidades e aos problemas, no caso, a viagem de Vasco da Gama foi altamente lucrativa. Segundo alguns relatos, a viagem promoveu um lucro
de aproximadamente 4.000%, ou seja, valeu a pena ter viajado até a Índia, valeu a pena todo o sacrifício dos navegadores portugueses, que por vezes nós nunca saberemos os seus nomes, chegar até a região almejada por muitos e lucrar aproximadamente 4.000%. Não à toa, em 1500, Vasco da Gama fez parte de uma esquadra, no caso, liderada por um navegador português chamado Pedro Álvares Cabral. E aí, no caso, Pedro Álvares Cabral também tinha o interesse de chegar às Índias, mas antes de chegar lá, ele veio e, entre aspas, descobriu, descortinou, ocupou uma região chamada, que hoje nós chamamos, é claro, na época ainda não tinha esse nome, chamada Brasil, ok? Beleza? Que aí passou a se chamar Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, certo? Beleza? Ok? E aí depois ele foi, e Vasco da Gama estava nessa esquadra, estava nesse grupo, e passou a, depois do Brasil, passaram 40 dias, renovaram as forças, vamos dizer assim, realizaram os reparos necessários para continuar navegando e chegaram às Índias, Junto a isso, os portugueses passam a fazer o processo de ocupação da região da Índia, construindo feitorias, algo que eles já faziam na África, por exemplo. Conforme nós estudamos, os portugueses fizeram acordos comerciais tanto na chamada costa atlântica, certo? Na África, como também na chamada costa índica, que é banhada pelo Oceano Índico no continente africano. E a construção de feitorias seria uma forma de você estabelecer representações do Império Português na região, e que quando os navegadores voltassem a estes locais, ali já estariam os produtos prontos para serem enviados para a Europa. E claro, isso acontecia por meio de acordos comerciais. Vale lembrar que nós estamos falando de uma região que você tinha vários povos e vários conflitos. Então, no caso, os portugueses também estabeleciam alianças com povos que, de uma certa forma, passaram a ter um acesso a poderes de armas, por exemplo, poder bélico, que nós podemos chamar, para que pudessem ocupar e vencer aqueles povos que tinham por inimigos, e os portugueses sabiam muito bem disso, ok? Beleza, ponto, certo? Vamos lá. Junto a isso, no caso, nós também temos as diferenças religiosas, ou seja, fazendo uma ponte com a aula antes do intervalo, nós destacamos o hinduísmo e o budismo. Com a chegada dos portugueses, nós temos também o cristianismo passando a se fazer presente na Índia. Ele também passou a fazer presente na China, como também no Japão, conteúdos esses que nós vamos estudar na próxima aula, ok? E aí nós vamos fazer uma ponte com o conteúdo que nós já estudamos das chamadas contra-reformas por parte da Igreja Católica diante do avanço da chamada Reforma Protestante, que nós estudamos com o anglicanismo da Inglaterra, com Henrique VIII, o calvinismo de João Calvino, o luteranismo de Martinho Lutero, e que, de uma certa forma, fez com que a Igreja Católica perdesse, entre aspas, alguns dos seus fiéis. Então, diante das navegações e das expansões territoriais por meio de ocupações, os portugueses perceberam a importância, ou melhor dizendo, os cristãos católicos apostólicos romanos perceberam que nas navegações poderia haver uma oportunidade de você também expandir a fé cristã, ok? Alguns realizavam, é claro, com a intenção realmente de pregar o Evangelho, pregar as Escrituras, as boas novas às pessoas, enquanto outros tinham interesses políticos, econômicos e sociais, no caso. Então, haviam aqueles que haviam de fato interesses
positivos, vamos dizer assim, de pregar o Evangelho conforme consta nas Escrituras Sagradas, por meio da Bíblia. E no caso, havia também outros interesses, como a forma de você expandir a fé cristã. Ok, pessoal? Sem segredos. No caso aqui, nós podemos perceber que haviam também diferenças religiosas e culturais já presentes na Índia, mas com a chegada do cristianismo você também tem uma soma e também uma certa ação por parte dos cristãos na região. Tanto que hoje você tem cristãos também morando na região do país, que se entende por hoje como Índia, que carrega tradições que são milenares, conforme nós observamos por meio da religião, por meio da sociedade dividida em castas, por meio de ações políticas, militares, econômicas que já existem há muito tempo, e também por isso os portugueses também estavam dispostos a conhecer essa região para fins comerciais, mas também para fins políticos, militares, e devemos lembrar que no caso de Portugal se via como um império, como um grande império que deveria expandir os seus territórios. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas por qualquer erro, por qualquer imprevisto. Peço desculpa pelos meus erros nas falas, nas interrupções, ok? Mas quero desejar a vocês uma ótima semana. Só lembrando, perdão que eu não encerrei, as recapitulações, no caso, para finalizar com chave de ouro, com a ponte dessa parte 2, chegada dos europeus às Índias, em especial Vasco da Gama, navegador português. Foi uma recepção por base com muita hostilidade, por motivos culturais, religiosos, políticos, dentre outros também. Porém, essa viagem provocou vários lucros. Não à toa, Vasco da Gama retornou à Índia em 1500, e aí já com uma outra estratégia de ocupação territorial e a construção de feitorias, e das características e das consequências que foram várias. Nós vamos perceber isso com o passar do tempo. Aqui no caso, Portugal, por exemplo, passou a ter várias ações na região, e com isso nós podemos destacar principalmente as ações comerciais e essas relações que perduraram durante muito tempo. Do ponto de vista religioso, nós temos um encontro, vamos dizer assim, do hinduísmo, do budismo, com também, no caso, do cristianismo, que passou a se fazer presente na região. São assuntos amplos, pessoal. Aqui o que nós estudamos foi apenas um fragmento, uma vírgula, vamos dizer assim, do que nós temos a entender sobre a região da Índia, certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês estarem assistindo às aulas, realizadas ainda com muito improviso, mas com muito aprendizado também. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Estou aqui para ajudá-los e que possamos nos encontrar o mais breve possível, de preferência pessoalmente, ok? Mas enquanto isso, cuidem-se. Quem puder, fique em casa, mas mantenha suas atividades, uma rotina, confie, alimente a sua fé, alimente a esperança, converse com seu pai, com a sua mãe, certo? Obedeça aos seus familiares e saibam que todos nós estamos aqui na torcida e que vocês estejam bem, assim como também nós estamos bem, ok? Um grande, carinhoso beijo, Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.